Pai, eu quero te agradecer por continuar conosco todo estudo, abençoando cada aula, me enchendo com teu Espírito para que eu possa ensinar de acordo com a tua vontade. E hoje à noite eu preciso novamente a tua ajuda. Nos guie nesse processo hoje à noite, tentando entender essa questão do pecado original. Por favor, Pai, abençoe tudo isso em nome de Jesus. Amém. Na minha vida, na minha experiência, há certas coisas que eu sempre ouvi, eu aprendi, pessoas me mostrando passagens bíblicas, e eu não sabia que havia uma discussão sobre certas coisas. Ou eu sabia um pouco, mas nem tanto. E na escola, na faculdade, no seminário, os professores, os pastores falavam muito sobre o pecado original. O pecado original. E eles mostraram, usando Romanos 5 e várias outras passagens, Efésios 2 e Gênesis 3 e outras passagens, que o pecado original é uma doutrina bíblica que precisamos reconhecer e entender. Mas eu sabia que há certos grupos, denominações, religiões, etc., que têm ideias diferentes, mas nada muito importante. Esta vez, preparando essas aulas, eu decidi ir para a internet e procurar alguns recursos para ampliar o que eu vou ensinar. E eu percebi que há muita discussão, até entre os batistas. Existem batistas que falam coisas diferentes e eu acho muito interessante. Tem pessoas que falam que o pecado original é uma doutrina bíblica. Outras pessoas que falam que a doutrina do pecado original é uma heresia. Então, eu fico, uau, que coisa, né? Nesses dois lados sobre algo que eu achei muito simples. A Bíblia fala certas coisas, eu acredito nessas coisas, mas eu percebi que esse debate existe sobre a doutrina do pecado original por causa do batismo de bebês na igreja católica e nas igrejas protestantes, como a igreja presbiteriana, luterana, se eu não me engano, até certas outras igrejas reformadas, etc. Porque a ideia é o seguinte nessas igrejas, e eu sei que eu não vou juntar 100% as igrejas protestantes com a igreja católica, porque não é isso. Nós não nos chamamos de protestantes porque nós éramos perseguidos também pelos protestantes. Martinho Lutero perseguia os batistas, Calvino também. Então, nós sempre fomos fora da igreja católica. Nós não queremos purificar a igreja católica como os puritanos. Nós não éramos dessa coisa. Nós éramos o lixo para esses outros grupos. E você lê a história do passado, e você vai ler a história escrita por esses grupos, não pelos batistas, que tinham o nome na época anabatistas, que quer dizer eles rebatizavam, essa ênfase. Mas enfim, os batistas, nós somos batistas, enfatizamos o que a Bíblia diz em Atos 8 e outras passagens, Romanos 6, que o batismo não salva ninguém. Não salva ninguém. O batismo é uma declaração da salvação que você já experimentou. Agora você é salvo, você quer manifestar o fato, você foi batizado pelo Espírito na salvação. Agora o batismo vai demonstrar isso de uma forma simbólica. A única coisa que vai acontecer com você é que seu corpo vai ficar molhado, mas você não vai ser transformado pelas águas. Você não vai receber graça pelo batismo. Mas a Igreja Católica, anos atrás, inventando várias doutrinas, inclusive Agostinho, que ele mudava a doutrina dele, enfatizava certas coisas, e você vai estudando essas coisas, a Igreja Católica falava que o batismo
basicamente pode salvar um bebê que nasce com o pecado original do seu pai Adão, né? Então, nasce pecador, condenado, vai para o inferno por causa do pecado de Adão, então vamos batizar o bebê. Então, foi inventada essa doutrina, e hoje, em várias igrejas, eles nem usam imersão, eles mudaram até isso, fora da Bíblia, eles têm a coisa chamada aspersão, e eles colocam água na cabeça do bebê. E interessantemente, tem certos grupos de protestantes que ainda fazem certas coisas, mas não falam que é para a salvação, mas falam outras coisas. Por exemplo, eu nem sabia. Quando eu nasci, meus pais frequentavam a igreja do Nazareno nos Estados Unidos, e eu me lembro vendo isso, mas meus pais me falaram que eles fizeram isso, que o pastor pega uma rosa e coloca água na rosa, a rosa na água, e depois coloca os dedos na água e faz assim em cima da cabeça do bebê, e a água cai na cabeça do bebê, um tipo de batismo, né? Mas agora, vocês estão estudando a Bíblia há bastante tempo conosco aqui agora. Onde na Bíblia se encontra alguém colocando água na cabeça de um bebê? Alguém pode me falar onde? Qual livro? Alguém? Alô? Não existe! Nenhum lugar tem isso na Bíblia. Você não vai ver bebês sendo batizados. Mas daí vamos voltar. Então, isso quer dizer, se nós não devemos batizar bebês, e nós não devemos, porque Atos 8 diz que tem que ter fé em Cristo e ser salvo antes de ser batizado, então também devemos jogar fora essa doutrina do pecado original. E eu digo, não, nós não jogamos fora a doutrina do pecado original, mas precisamos entender a doutrina do pecado original. E na semana passada eu enfatizei o que as posições principais, que são basicamente o seguinte: dependendo de onde vem a alma da pessoa, ou de Deus, ou dos pais, ou sei lá, você nasce ou não nasce com o pecado de Adão. Mas quando eu estava explicando isso para vocês na semana passada, eu também enfatizei, em vez de ficar pensando tanto sobre a alma da pessoa, que a Bíblia não explica tão claramente sobre a origem da alma, nós precisamos considerar essa questão. O pecado foi passado para nós por Adão, de Adão, ou o pecado e a condenação, ou somente a condenação, e daí nós nos tornamos pecadores por causa da primeira escolha nossa. Vocês estão vendo como que fica complicado? Então vamos entender isso. Tem as várias posições. Eu quero voltar para Romanos 5 e dar uma outra posição que eu não dei na semana passada, por simplesmente analisar passagens bíblicas. Quando eu estava pesquisando essas coisas recentemente, eu percebi que há muita pessoa que fica até brava conversando sobre isso, mas em vez de simplesmente mostrar passagens bíblicas, a pessoa quer dar uma lógica, uma filosofia sobre o pecado original. E eu não sou contra a lógica, mas eu sei, se você não começar no lugar certo, você pode criar uma lógica que outras pessoas vão entender e acreditar e seguir, mas a base não está certa. E daí o que acontece? Você pode criar um sistema de crenças numa lógica que nem é bíblica. Então é melhor simplesmente voltar para a Bíblia e filtrar a nossa linguagem usada nas igrejas com a palavra de Deus. E onde a Bíblia não fala nada, vamos praticar nossas 3 palavras mais importantes. Eu não sei. Quando você não tem resposta, você fala eu não sei, né? Isso incomoda a gente, porque a gente quer respostas a tudo, mas não vai acontecer. Agora então, Romanos 5,
E vamos ver algumas coisas aqui sobre o pecado e o pecado original. Então, Romanos 5, o versículo-chave, nós já analisamos várias vezes, mas precisamos voltar, e eu vou tentar mostrar algumas coisas para vocês sobre isso. Então, Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, aqui, duas coisas entraram no mundo por causa do pecado de um homem. Quem é esse homem? Adão. Então, duas coisas. Aqui em Romanos 5,12 diz pecado e morte. Podemos continuar, e em versículo 12, ele diz no fim do versículo: por isso que todos pecaram. Então, ele está ligando o fato que você peca com o pecado de Adão, ok? E como eu enfatizei na semana passada, eu não vejo Adão pecando por si mesmo, sem a tentação de Satanás. Mas hoje, pela natureza pecaminosa que recebemos de Adão, nós pecamos e nem precisamos da tentação de Satanás. Na verdade, mais para frente, hoje à noite, eu vou mostrar mais duas coisas que podem causar tentação, que podem levar você a pecar. Você nem precisa de demônio para pecar. Mas então, ele diz aqui no versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, ok? Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, ele diz aqui a palavra imputado, ou seja, atribuído. A ideia aqui é o seguinte: você e eu, vamos dizer que nós nascemos depois de Adão, mas antes da lei, ou seja, antes de Moisés. Ele menciona essas duas pessoas em versículo 14. Todo mundo, naquela época, morreu. Todo mundo. Mas ninguém pecava da igual forma de Adão, porque todo mundo foi tirado do jardim, porque Adão foi tirado do jardim. Mas, então o que aconteceu? Deus diz aqui que foi imputado o pecado, mas o pecado não é imputado, não foi imputado, não havendo lei. Então, não havia lei, mas o povo ainda tinha pecado sem lei. Ele continua: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança, a transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E esse daquele que havia de vir é Jesus Cristo. E ele vai continuando explicando estas coisas aqui. Nós estamos querendo enfatizar que o pecado, a presença do pecado, a natureza de pecar, recebemos do nosso pai Adão. Eu recentemente ensinava para vocês sobre a epigenética, e a ideia é que há interruptores genéticos no nosso ser que nós podemos ligar e desligar, e essas mudanças conseguem mudar os nossos filhos quando eles nascem. Ou seja, há certas coisas, ações, atitudes, maneiras de viver que eu posso colocar na minha vida, que quando meu filho nascer, vai ser afetado por essas decisões. Não somente experiências da minha vida, mas decisões da minha vida. É um novo estudo, tem pouco tempo, os cientistas estão descobrindo isso agora. Mas eu acho muito interessante, porque nós estamos vendo aqui como o homem passa a natureza pecaminosa para o seu filho. E a Bíblia está dizendo isso, e isso começou com Adão. E ele também liga com isso a morte.
E nós sabemos algumas coisas sobre a morte por causa de Gênesis 3, mas antes de continuar, vamos ver outra passagem que eu não coloquei aqui na apostila. Vamos para Salmo 51. Então nós estamos na página 9, a última página da lição, página 9, e agora vamos para Salmo 51. Salmo 51. Isto é algo muito interessante, porque é Davi confessando o pecado dele quando ele cometeu adultério com a Batseba, e ele não tinha o Novo Testamento, ele não tinha a revelação que Paulo tinha quando escreveu o livro de Romanos, mas ainda note a martiologia, ou a teologia do pecado de Davi aqui em Salmo 51. Então ele diz aqui em versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e para quando julgares. Note aqui agora versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Deixe-me explicar algo aqui. Ele não está dizendo que a mãe dele era adúltera. Não é isso que ele está falando. Ele está admitindo que o pecado faz parte da própria natureza dele. Ele nasceu desse jeito. Ele nasceu pecaminoso. Então, a doutrina do pecado original, o fato que a gente nasce pecaminoso, já existe no Velho Testamento. Não é uma novidade nova, é mais revelado no Novo, mas no Velho já existe. Mas, como a gente está vendo aqui em Salmo 51, versículo 5, e em Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 e 14, e o resto do capítulo, nós não estamos vendo necessariamente Deus dizendo: eu vou culpar vocês pelo pecado de Adão, seu pai. Mas estamos vendo, na verdade, que herdamos a natureza dele, sofremos com isso porque nós morremos tendo essa natureza. E nós agora podemos ir para Gênesis 3, ok? Então estamos simplesmente analisando os textos em vez de usar lógica, porque é complicado isso. Em Gênesis 1, em 6 dias de 24 horas, Deus criou tudo. Pelo menos tudo que nós conhecemos. Há uma dúvida sobre quando ele criou os anjos. Mas criou tudo. Disse que tudo era muito bom, inclusive o homem. E o homem foi criado sem pecado. Não tendo pecado, ele andava no jardim. Ele podia comer qualquer fruto do jardim, menos uma árvore. Ele falou: não pode comer dessa árvore. É proibida. É a árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Que interessante, Deus tem o conhecimento do bem e do mal. Por que o homem não pode ter o conhecimento do bem e do mal? Você já pensou sobre isso? Por quê? É porque Deus, como a gente explicou na semana passada, Deus tem poder para aguentar o conhecimento e não pecar, mas a gente não. Se a gente tem o conhecimento dessa forma, nós vamos querer pecar. E é isso que aconteceu com Adão e Eva. Então, a árvore em si não era um pecado. O pecado era desobedecer a Deus. Então, por comer da árvore proibida, o homem pecou contra Deus, conheceu o pecado, conheceu o mal e chegou a ter um tipo de discernimento distorcido, querendo pecar.
Agora então, em Gênesis 3, o homem pecou contra Deus, obedecendo a serpente, e ele está perto da árvore da vida, a outra árvore que dá a vida eterna. Note que as palavras de Deus aqui, em versículo 22 de Gênesis 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Satanás tinha falado isso e aconteceu. Nem tudo que Satanás fala é a mentira. Na verdade, eu vou falar para vocês, a mentira mais perigosa é a mentira mais próxima da verdade. Então Satanás usa a mentira, usa a verdade para contar mentiras. Ele fala a verdade. E por causa disso eu falei para vocês, nem todo mundo que prega a Bíblia prega a verdade. Muita gente usa a Bíblia para pregar falsidade, para enganar. E precisamos entender isso. A Bíblia fala sobre falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos doutores. Precisamos tomar cuidado. Mas ele continua, versículo 22. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E agora Deus não quer que ele viva permanentemente ou eternamente. Ele diz aqui, versículo 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, eu não estou querendo inventar doutrinas, eu quero simplesmente aceitar a doutrina bíblica. O que eu vejo aqui em versículos 22 e 23 é que o homem foi afastado da árvore da vida para morrer, porque ele tinha pecado na vida dele. E Deus não quer que você viva eternamente com pecado. Por causa disso, Ele trouxe Jesus, que morreu por nós, que traz para nós novo nascimento e vai nos deixar morrer para a gente poder nascer, ressuscitar. Igual uma semente morta, não precisa nem de sol nem de água, mas se você plantar na terra daqui 10 anos, com água e sol, começa a crescer uma nova vida de algo morto. Mesma coisa com a nossa salvação. Você era morto, mas Ele transforma quem você é. Ele ressuscita, Ele dá uma transformação. E existe isso de novo na glorificação, na ressurreição, quando Ele nos dá um corpo sem pecado. Na verdade, Ele vai transformar esse corpo para um corpo sem pecado. Então aqui o homem vai morrer. Em capítulo 4 de Gênesis, você vai ver aqui que Adão e Eva tinha um filho, o nome dele Caim. Mas sabe o que é interessante com Caim? Deus não fala para ele: Caim, eu sei que seu pai pecou, ele não pode comer mais da árvore da vida, e sua mãe também, Eva, ela pecou também, fez a mesma coisa, eles não podem voltar para o jardim, mas Caim, você é um bebezinho, você nunca pecou, então vou deixar você entrar no jardim e comer da árvore do conhecimento do bem, da árvore da vida. Deus não falou isso para ele. Caim nasceu como bebê e também ele foi proibido. Ele não tinha pecado. Bebê não peca. Eu acho que não. Eu sei que com alguns meses já começa a mostrar um pecado aqui ou ali. Mas então por que ele também foi proibido? Porque ele herdou uma natureza. Deus sabia, esse rapaz, ele vai crescer e ele também vai pecar. Mesmo não tendo a lei para violar, para transgredir, ele vai fazer coisas erradas e ele não pode viver para sempre desse jeito. E nós sabemos que isso aconteceu porque pior do que comer um fruto, ele matou o próprio irmão dele. Então nós sabemos que ele não pode participar da árvore da vida e ter essa vida eterna. Então nós notamos isso aqui, a ele nem pecando da forma dos pais dele. E Deus tinha dito, note aqui Gênesis 2:17. Deus tinha dito antes de pecar: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então pergunta para vocês: Deus mentiu aqui em Gênesis 2:17? Deus mentiu? Adão morreu no dia que ele comeu
o fruto da árvore proibida? Sim ou não? Levanta sua mão se você acha que Adão morreu no dia que ele comeu da árvore proibida. Levanta a mão se você acha que ele morreu. Levanta a mão. Levanta a mão se você acha que ele não morreu no dia que ele comeu da árvore proibida. Levanta a mão. Interessante. Eu sei que fisicamente ele não morreu. Vamos para Efésios 2. Efésios 2. Efésios 2. E nós vamos ver Efésios 2 e também... Efésios 2 para começar. Então, Efésios 2. Eu concordo e não concordo com vocês, mas eu acho que vocês vão concordar comigo também e tudo vai dar certo. Então, aqui em Efésios 2, Paulo, esse grande teólogo, escreve para os irmãos e ele diz aqui que eles já receberam Jesus, já nasceram de novo, o destino desses irmãos, o céu, já salvos pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, por meio da fé. Então ele explica para eles o que aconteceu. Então Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou. Isso quer dizer que alguém estava morto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é esse espírito que agora opera nos filhos da desobediência? Alguém me diga. Quem é esse espírito? Não é Satanás? Vamos continuar, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, você pode marcar a palavra andávamos em versículo 3 e a palavra mortos em versículo 1. Nós somos um tipo de zumbi antes de receber Jesus, porque andávamos, mas estávamos mortos. Nós existíamos vivos na carne, mas mortos na carne. Então o que aconteceu? Ele continua, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor como que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E agora a passagem super famosa: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o que aconteceu? Mortos em versículo 1, andando na carne em versículo 3, mas em versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós nascemos de novo, nós somos criados. Versículos 3 diz, nós éramos por natureza filhos da ira, não filhos de Deus. Isso acontece pela salvação. Ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos filhos da ira, ou como Jesus disse em João 8,44, filhos do diabo. Isso é pesado, porque você vê o bebê tão inocente e você tem que reconhecer que esse bebê é também
pecaminoso. Esse bebê é capaz de um dia matar alguém. Todo homem que mata o outro era nenê. E nós precisamos reconhecer isso. Nascemos desse jeito, mortos. Mas uma coisa que eu quero enfatizar agora, ainda que nasçamos desse jeito, pecaminosos, não quer dizer que Deus está nos culpando pelo pecado de Adão. E por que eu acredito isso? Que é contra certas igrejas reformadas, contra a igreja católica. Eu não concordo com a ideia que Deus passa para mim também a culpa. Eu recebo a condenação do pecado, porque eu sou pecaminoso, eu não posso voltar para a árvore da vida. Mas eu não recebo a culpa de Adão. Por quê? Porque eu não gosto dessa doutrina? Não, eu vou falar para vocês, por causa da Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui em Romanos 4, por favor. Romanos 4. A Bíblia diz aqui, eu pulei uma parte aqui, o homem se torna culpado por quebrar a lei de Moisés e a lei da consciência, que as duas leis se encontram em Romanos 1, 12 e 13 e Romanos 1, 14 a 16. E eu posso explicar isso, mas vai sair um pouco da direção da lição. Então, vocês podem estudar essa parte aqui, mas vamos para o número 5 aqui na folha e abrir nossas Bíblias em Romanos 4, versículo 15. E olha o que a Bíblia diz aqui. Romanos 4, 15 diz: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Ok? Então, se não há uma lei para eu quebrar, então eu não transgredi, ainda que eu seja pecador, ainda que eu tenha uma natureza pecaminosa. Vamos também ver aqui Romanos 5, versículo 13, eu acho esse versículo até mais forte. Diz aqui, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Ou seja, há uma necessidade de eu quebrar uma lei para Deus imputar o pecado para mim e falar: você é pecador porque você quebrou essa lei que eu escrevi. Eu era pecador antes da lei? Sim, mas Ele imputa esse pecado em nós pela lei, ok? E muitas vezes nas escolas, os professores falam que os alunos criam as leis. Por quê? Porque os alunos acabam destruindo algo, fazendo algo louco, e os professores falam: nós vamos estragar a escola, vai destruir a credibilidade da escola, então vamos escrever uma lei que diz não pode, se fizer isso você vai ser punido. E daí quem na verdade inventou essa lei, essa regra? O aluno. O aluno, eu me lembro, tinha grama na faculdade e pessoas andavam por cima da grama, estragando a grama. Então a faculdade criou uma lei dizendo não pode pisar na grama. Mas os alunos já estavam destruindo a grama por pisar em cima. Então agora há uma lei, não pode. Agora se você pisar, você vai sofrer. Não pode, não pode. E isso faz sentido. Então, pelo que eu vejo nessas passagens, nós nascemos com o pecado original? Sim. Não com a culpa de Adão, mas com o pecado, a natureza que ele decidiu tomar, por tomar da árvore proibida. Ele chegou a ter esse conhecimento do bem e do mal, e nós nascemos assim, e nós também então não podemos viver para sempre desse jeito, nós precisamos morrer, a Bíblia enfatiza isso, para podermos ressuscitar ou experimentar o arrebatamento, que vai trazer a glorificação do corpo também, que eu acho algo muito interessante. Mas para eu ser culpado,
eu preciso transgredir a lei também. Por que isto é muito importante para mim? Número 1, porque é isso que eu vejo na Bíblia. E número 2, é para toda a Bíblia fazer sentido. Por exemplo, a Bíblia diz em outras passagens, Deus não vai condenar o filho por causa do pai, e não vai condenar o pai por causa do filho. Todo mundo vai levar a responsabilidade do seu próprio pecado. E a outra coisa que eu acho que ajuda bastante nessa questão, é que, veja aqui número 6 na apostila, note que esta posição dá espaço para bebês e outros que morrem antes de reconhecer a existência de Deus. Os que morrem antes de reconhecer que Deus existe e os que nascem com problemas mentais severos têm uma desculpa. Vamos para Romanos 1:20, por exemplo. Ok, Romanos 1:20 diz aqui, falando de Deus, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os pecadores, fiquem inexcusáveis. Aqui ele está falando sobre o ateu. O ateu não pode dizer, mas eu não sabia que Deus existe. Porque as coisas da criação, as coisas visíveis, manifestam claramente as coisas invisíveis, ou seja, Deus, o Criador. Mas ele diz aqui no finzinho do versículo, então nós somos inexcusáveis. Nós não podemos ir para Deus depois da nossa morte e falar, mas eu não sabia que o Senhor existia, eu não sabia. Ele vai falar, não, você sabia. Eu deixei tudo bem claro e você rejeitou a verdade. Mas e o bebê? E a pessoa que nasceu com um problema severo na mente e não consegue compreender nada, que fica na cadeira de rodas com a cabeça virada e não compreende nada, não consegue se alimentar? Pelo que eu vejo na Bíblia, não estou pegando algo do ar, mas esses versículos que eu mostrei para vocês, eu vejo que a Bíblia dá espaço aqui até para uma desculpa, ou seja, essas pessoas são excusáveis. Ou em outras palavras, se um bebê de 3 meses morrer, alguém vai poder dizer, ele quebrou esta lei aqui ou aquela lei ali? Eu acho que vai ser difícil imputar um pecado, uma transgressão, para um bebê. E também se você tiver alguém com 20 anos de idade que nasceu sem a capacidade de compreender essas coisas de versículo 20, eu não vejo a Bíblia dizendo, mas ele vai ser condenado por causa do pecado do pai dele, que é Adão, então ele vai para o inferno. Eu pessoalmente não vejo isso na Bíblia, mas eu falo para vocês, na hora que eu falo isso, alguém assistindo no YouTube vai discordar de mim, fortemente, vai ficar bravo, vai brigar. Mas é o que eu vejo na Bíblia, eu não vejo a pessoa nascendo culpado, condenado sim, nós vamos morrer, nós temos essa natureza, mas culpado por causa de Adão, não vejo isso na Bíblia. Se você souber de algo, hoje sabe de algo que eu não vejo, me mostre, eu quero saber, mas depois de vários estudos e ouvindo várias pessoas, essa conclusão que eu tenho, e como eu falei, muitas vezes eu vejo teólogos conversando com ideias de lógica e filosofia, em vez de simplesmente aceitar o texto que a Bíblia diz e lidar com o texto. Mas é isso, nós vamos continuar daqui a pouco, mas vamos encerrar essa aula aqui com uma palavra de oração.